Muito boa tarde. Vão chegando. Minha gratidão a todos vocês, né, que estão aqui, que estão buscando, que realmente querem transformação, que indicam pessoas. Eu vejo direto vocês marcando, fulano, olha isso, não sei o quê. Então, tudo isso é realmente gratificante. E hoje no assunto dessa live a gente vai falar com uma convidada que eu amo, gente, que é a Adriana Maia. E, gente, a história dela é incrível, porque assim, ó, tudo que a mãe dela fazia irritava muito ela, né? Ela se sentia extremamente irritada com a mãe. E aí, quando ela veio fazer vários cursos, várias coisas, e quando ela veio para o resgate do feminino, ela percebeu, caiu, virou uma chave, né? Veio uma clareza dessa que eu comentei com vocês, que era muito ciúme dessa mãe, né? E que a mãe não fazia para provocar, mas que ela se sentia provocada. Então, isso, gente, olha que loucura, interferiu diretamente nas relações da Adriana, né? No casamento, obviamente, né? Na relação com o filho. Então, todas essas relações, elas acabam sendo abaladas quando a gente tem essas emoções, esses sentimentos que não estão bem resolvidos dentro da gente, né? E como é que faz para resolver? Tem que resgatar, tem que trazer a consciência da onde vem, qual que é o gatilho, né? Por que que eu me sinto isso? Eu tô repetindo alguém, essa dor é de alguém, ou isso é da minha personalidade, é uma sombra minha que eu tenho que integrar, isso é de algum fato, algum trauma da criança, né? Que foi deixada para trás e tornou um ciúme. Então pode ser vários gatilhos, várias situações. Quanto a gente vai resgatando, vai puxando, vai trazendo, a gente vai tendo clareza. E a partir do momento que a gente tem clareza, depois que eu sei qual o problema, fica mais fácil resolver o problema. É 50% do caminho, né? Quando a gente identifica, é isso. Então agora eu posso pegar isso e fazer algo bom com isso, porque eu já entendi, né? Qual que é a ação, qual que é a atitude que está fazendo com que eu tenha aquele enrosco ali, aquele problema, né? No casamento, na relação com o filho e tudo mais. Então vamos ver se a Adriana chegou aqui. Gente, ela faz técnicas maravilhosas também de EFT. Eu até postei para vocês de uma aula especial que ela deu. Aê, a Adriana já tá aqui. Vamos ver vibrações para essa internet, para que a Adriana possa aparecer. Ai, gente! Combinamos de azul! A gente combinou, eu também tô de azul. Tá linda essa florida, com essas flores na frente e atrás, coisa mais graciosa. Minha Tudo vida, bem, meu Flores. amor? Você tá boa? Tô ótima. E você? Tô ótima, meu amor. Imagina como eu tô, né? Você que me conhece, imagina, ver essas mulheres chegando nessa força total aí, né? Eu tô radiante, eu tô transbordando gratidão de ver essa nova turma. E eu queria saber de Que você, bom. meu amor, porque, ai, você sabia que aquilo que você me falou, né? Que tudo que a sua mãe fazia te irritava, rendeu, né, mulher? Muito, muito. Eu me sentia tão assim, como se eu fosse a vítima mesmo da minha própria mãe. Uau! Ela não podia, só dela abrir a boca me irritava. Era uma coisa assim. Hoje, quando eu olho para ela, gente, é assim, é outra pessoa, Uhum. eu, né? Eu sou a outra pessoa, não a minha mãe é outra pessoa. Mas depois que eu entrei no resgate, eu percebi que assim, o que eu tinha pela minha mãe não é que ela me irritava, é que eu tinha tantos ciúmes dela que é assim, é como se eu achasse, né, que se ela falasse com alguém, se ela brincasse com alguém, se ela é, qualquer tipo de comunicação que ela tivesse com outra pessoa, ela estava me ofendendo. Ela, na minha cabeça, a informação que tinha era assim: ela nem está querendo ajudar essa pessoa.
Tipo, ela tá falsa, né? Ela tá querendo se fazer. Era o meu julgamento, né, sobre ela, porque é como se, hoje eu percebo assim, que é como se eu quisesse pegar ela, pôr num cofrinho, guardar aqui só pra mim. Só Uau. que a gente não sabe que isso é amor em desordem, né? E você não tinha consciência que era ciúme, né, Adriana? Você achava que Tinha. era que nunca passou pela sua cabeça que isso podia ser o ciúme? Não, nunca passou, Fran, e assim, teve um episódio na nossa história, logo que, quando meu filho tinha 1 aninho, eu precisei ir embora de São Paulo. E nessa época eu ainda morava numa casa, junto com a casa dela. Tá. E, e aí eu tive uma briga com uma cunhada minha. Uhum. E ela entrou no meio. Isso para mim foi o estopim. Na minha cabeça, ela ficou do lado da minha cunhada. Mas não tinha nada a ver, não tinha nada. Hoje eu percebo, mas na época, até 1 ano atrás, mais ou menos, eu nem falava com essa cunhada. Uau! E foi, olha, gente, eu vou contar para vocês uma coisa. O resgate é um milagre. Bora! Porque eu acho um milagre, por quê? Porque eu sempre fui muito julgadora, né? Eu sempre fui muito ciumenta, eu sempre fui, mas eu não achava que tinha ciúmes da minha mãe, né? A minha mãe era a última pessoa que eu ia achar que tinha ciúmes. Uhum. Porque tinha ciúmes mesmo era do meu pai. E eu tinha ciúmes do meu pai até com a minha mãe. Uau! Então, e assim, o que que eu fui percebendo no resgate? Que, na verdade, eu estava no lugar da minha mãe para protegê-la das coisas, né, que eu julgava o meu pai. Ah, Então, eu julgava muito o meu pai por ter relacionamentos extraconjugais, né? E, e eu falava assim, mãe, você não percebe? uau! Como se eu fosse a mulher do meu pai, né, querendo ali entrar no meio. E eu realmente entrava. Eu realmente entrava. Eu fazia, além de julgar, eu fazia chantagem com meu pai. Conta pra gente o que que você fazia, mulher? Como assim, Como chantagear? se eu fosse, como se realmente eu fosse a mulher dele, né? Eu entrava no meio e falava, olha, se você não fizer tal coisa, eu conto para minha mãe. Ó, se você não me der tal coisa, eu conto para minha mãe. Olha! E assim, o resgate para mim foi um resgate de mim mesma, assim, né? Eu falo que só quando eu entrei no resgate, eu já estava trabalhando com algumas terapias e tal, mas foi só quando eu consegui olhar para dentro de mim, foi quando eu entrei no resgate. Que Aham. eu pude perceber essas repetições, esses padrões que eu estava trazendo lá do relacionamento dos meus pais, eu estava trazendo para o meu relacionamento. E essa coisa do fazer a chantagem, eu fiz no meu relacionamento também. Você repetiu o padrão? Igualzinho, igualzinho. Uau! E você nem imaginava antes do resgate que isso era uma repetição? Como é que era? Era inconsciente. Era tão inconsciente que, assim, eu não conseguia entender o porquê de algumas coisas estarem acontecendo. E teve um dia, né, logo que eu tive uma questão com meu marido, eu fui na casa da minha mãe, outra coisa, né? Queria que minha mãe soubesse, porque será, né? No colo, né? Aí eu fui lá, comecei a conversar com ela, e aí eu falei assim, mãe, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma história assim, assim, assado. Olha a frase que eu usei. Uhum, Eu acho que foi nessa hora que caiu a minha ficha. Eu uhum. falei assim, mãe, olha o que aconteceu. Aconteceu, do meu marido estava dando dinheiro. Ele, na verdade, estava dando dinheiro, né? Eu que sei esse significado. Falei, mãe, o meu marido está dando dinheiro para mulher de rua. Uau! Eu falei, gente, essa frase é a que eu usava com meu pai. Uau! Mulher! Que Uau, sugestão! igual.
Então, aí foi aí que assim, foi como se fosse um. Não, eu não falo nem que foi uma ficha, caiu um foguete na minha cabeça. Uma ficha não virou nada, né? Uma tonelada que ficou meia zonza. Foi. E aí, e assim, né, eu vi a minha mãe falando assim pra mim, e aí, o que que você fez? Eu falei, eu fui lá e falei pra moça que o dinheiro é meu também, e eu quero de tudo de volta. Ela falou, filha, você fez isso? Como você é corajosa? Eu falei, mãe, eu vim pra casa orgulhosa de mim mesma, né? Nossa, minha mãe falou que eu sou orgulhosa, que eu sou Corajosa, né? corajosa, né? Me sentindo a poderosa. E Aham. aí eu sentei e falei, não, gente, isso não é coragem. Eu fui lá contar essa história para minha mãe. Eu fui lá para ser vista pela minha mãe. Eu sou igual você, né, mãe? Eu pertenço, eu repito a sua história. Uau. Isso. E aí, assim, foram tantas coisas, sabe, Fran? E assim, como você fala, né, no início, para a gente fazer anotação, eu tenho um caderno resgate. Tá. Então, eu vou me resgatando nesse caderno. Eu escrevo como se fosse um diário mesmo. Uhum. E aí, diariamente, conforme o que vai acontecendo, eu vou lá anotando. E eu fui anotando tudo isso, e aí, quanto mais eu anotava, mais ficha caía. Uau. E aí, realmente, assim, eu comecei a ver tudo isso também no meu filho, porque eu não podia falar de ninguém perto do meu filho. Eu tenho vários sobrinhos. Quando eu falava de um deles, o meu filho falava assim: ele é melhor que eu. Ah, é só ele que faz isso. Repetindo você, meu amor. Olha, que loucura, E né? aí eu falei: uau, né? Peraí, que agora eu sei como cuidar disso. E como você foi lidando com o seu filho depois? Então, com ele, eu fui lidando, trazendo, eu já estava trazendo para consciência, né? E aí eu cancelei essa informação de ficar levando alguma informação assim, a tal pessoa fez tal coisa, porque Sim. não tinha mais essa necessidade. Eu também estava fazendo como se fosse uma forma de chamar a atenção do meu filho, né? Uhum. Uhum. Então, quando eu fui percebendo, eu fui mudando minhas atitudes. Uau. E quando a gente muda a atitude, né? Muda tudo, né, meu amor? Uau. Muda tudo. E você Muda tanto, né, Fran? pode falar, amor. Fala assim, muda tanto que essa discussão que eu falei que tive no começo com uma cunhada, eu fiquei anos sem falar com essa moça. E há uns 6 meses atrás, ela me ligou e falou, olha, o Nicolas, que é o meu sobrinho, ele falou que você é terapeuta, né? E que você está trabalhando e eu estou com uma questão muito séria. Eu queria que você pudesse, se você, para ver se você pudesse me ajudar, porque eu confio muito em você. Mulher, que presente. Eu falei, uau, assim, como se assim, sabe, não aconteceu nada no mundo dela, não aconteceu nada, era no meu mundo que o negócio estava preto. Uhum, uhum. É isso. Você estava presa lá, né? Naquela história toda. Sim, Incrível. sim, né? E você sente que o seu filho mudou depois que você mudou com ele? Como é que ele tá agora, depois desse resgate todo? Totalmente, totalmente, é muito mais seguro. Hum. E mesmo que, assim, eu já percebi que mesmo que eu comente alguma coisa de algum sobrinho, ele não tem mais as reações que ele tinha antes. Uau! Não é mais um gatilho, sabe? É como a gente fala, né? A gente cura na gente, cura no outro. Sim, sempre, né? E principalmente nesses descendentes, né, Adriana? Porque o modelo que eles tinham de referência é o modelo que a gente estava lidando com as coisas. Aí a gente mudou Sim. esse, né, modelo, eles também podem estar se libertando desses padrões. Então isso é fantástico quando a gente consegue realmente, né, ir para a vida. E meu amor, tem uma coisa que eu sei que bombou, né? Fala como é que foi os teus atendimentos antes do resgate e como é que foi depois do resgate.
os atendimentos que eu faço, Isso. nossa. Primeiro que assim, quando eu entrar passando um carro da laranja aqui, primeiro que quando eu comecei a fazer o resgate, eu praticamente não estava atendendo. Era um ou outro, uma coisa ali. Eu não falava do meu produto, eu não falava o que eu fazia. Eu ainda estava muito focada na minha profissão de arquitetura, mas assim, focada, mas patinando, né? Sim. E não conseguia nem desenvolver um lado, nem desenvolver o outro. Me sentia mesmo assim, presa, limitada nesse padrão, né? E aí, depois que eu comecei o resgate, foi que realmente, assim, eu me senti tão à vontade com as meninas, né, com a egrégora que se forma, né, dentro do A resgate, irmandade, que Adriana. a gente começou a trocar figurinhas e eu comecei a falar para elas o que eu fazia e, gente, foi, assim, fantástico. Até hoje, assim, as coisas estão melhorando muito, muito, muito. É, incrível. E, gente, a Adriana, como ela tem várias técnicas, né? Ela foi convidada numa surpresa para as mulheres, que foi fazer uma aula bônus, com uma técnica que ela trata as emoções, ativando pontos, né, Adriana? E foi uma aula assim que muitas mulheres ficaram, né? Agregou muito com tudo que elas já tinham resgatado e trouxe essa nova consciência do próprio corpo, como ele pode liberar coisas, né? E essa aula vai ser uma aula bônus para as próximas turmas, né, Adriana? Conta, porque isso aqui não a gente estava falando para a Júlia ontem, né? São coisas que vão acontecendo que a gente não, a gente sabe que vai ser algo grandioso, mas à medida que vai acontecendo, vai sendo muito melhor do que a gente imagina. Né? E a nossa parceria, ela começou assim, né, meu amor? Tipo, do nada ela abriu aí um campo de possibilidade. Como é que foi essa virada aí para você? Foi assim, literalmente uma surpresa, assim, né? Porque eu não esperava jamais, assim, vou entrar num grupo em que tem várias mulheres com várias questões que eu já trabalhei em mim, que eu já consegui cuidar em mim, e que tem várias pessoas caminhando junto, né? E que eu posso também ajudar. E aí, quando eu tive o convite da Fran, porque acho que eu sempre tô lá falando, ó, alguém fala de alguma doença, alguma dor, eu já quero, ó, pode fazer isso, pode cuidar dessa forma, né? Então, quando veio esse convite seu para que eu pudesse fazer, né, essa primeira aula para as meninas, gente, assim, para mim, primeiro, né, que eu tava numa vibe assim, onde que eu vou poder oferecer o meu trabalho? Como eu posso oferecer o meu trabalho para alguém? E aí eu comecei a fazer algumas lives, alguns posts mais informativos sobre o que eu estava fazendo. E aí, de repente, a Fran me chamou. Então, assim, gente, falei, olha só, a gente manda para o universo uma pergunta e a Fran aparece com a resposta. Então, gente, é o seguinte, no resgate, sempre que você fizer uma pergunta, terá uma resposta. Sim. A resposta vem, né? E uma coisa assim, né, Fran, que eu percebo muito atualmente, né, é que assim, tudo mesmo que ainda doa alguma coisa, alguma ferida, mesmo que acione um gatilho, a gente tem tanta ferramenta para trabalhar, Isso. né? E a gente tem tanta, assim, qualquer coisa que você esteja sentindo, se você colocar no grupo, sempre tem alguém que vai te dar uma palavra para levantar isso, né? Para te tirar dali, né? Porque muitas vezes a gente também tem que ficar ali quietinha, se acolhendo, né? Se cuidando, se apoiando. Mas às vezes fica difícil a gente conseguir sair desse lugar também. E aí, quando tem tantas mulheres ajudando, a chave vira. Gente, Fica isso que a fácil, Adriana, fica leve.
Isso que a Adriana e a Miriam escreveu, né? A Fran sempre aparece quando a gente precisa. E que a Adriana falou, né? Também a Fran aparece, porque assim, ó, a gente trabalha com campo, né, Adriana? E a gente recebe informação. Aí tem pessoas que falam, Fran, mas como você recebe informação no campo? Gente, é intuitivo. É muito intuitivo. Então, como o feminino é intuitivo, eu tenho isso desenvolvido dentro de mim, né? Então, por exemplo, daqui a pouco eu recebo uma informação. Como eu estou conectada comigo, eu vou lá e faço de acordo com a informação que eu recebi. Ou gravo um áudio explicando sobre algum assunto, ou eu vou lá e convoco alguém para fazer alguma ação, né? Então, o campo é como se fosse realmente várias ondas de informação e ele me mandasse uma informação. Tipo, precisa disso. E eu tô a serviço. Então, tá. Então, eu vou lá e faço isso. Isso é intuição, não é magia, não é coisa que... Não, gente, é conectado. Não falam que tudo a gente tem que se conectar dentro, né, Adriana? Ah, escuta você. Então, com o resgate, eu aprendi a me escutar e eu aprendi a escutar o que além do que eu vejo comunica, né? Tá tudo acontecendo agora, mas se a gente não para, não percebe, a gente não vai entender o que está comunicando. Agora, se a gente para, observa, questiona, a gente vai entender, vai se disponibilizar e ali, ó, deu tudo certo, né? A mensagem chegou, o recurso chegou. Então eu trago aquela frase, né? As pessoas certas e os recursos necessários aparecem no momento oportuno. Então não adianta a gente pegar e dizer assim, ó, eu falei isso ontem. Tem pessoas que me dizem assim, Fran, eu quero a constelação, eles falam. E aí, na hora, já vem a informação assim: ixi, a constelação não é nem um dedinho de tudo que essa pessoa precisa. Não é mesmo? Né? Então, às vezes, ela se fecha, focando que ela quer a constelação, mas ela tá recebendo a oportunidade de ter muito mais que isso, muitas constelações, muitas coisas. Mas ela tá tão focada naquele eu quero aquilo que eu julgo ser melhor para mim, que perde todo o resto. Não, meus amores, foi muita gente que falou isso, né? Foi muita gente, né, que falava assim, ah, só vou fazer se tiver a constelação. Gente, mas como só você vai se limitar a algo que você está podendo trabalhar muito maior do que isso, né? Então eu gosto de trazer esses exemplos para que são exemplos que vão vindo também, né? Para que a gente repense. A Adriana não sabia que o problema dela era ciúme. Quando ela foi ver, era muito. Ela nunca imaginou que era isso. Então as coisas não são o que parece ser, né, Adriana? Jamais. E assim, eu acho que era só a minha mãe mesmo a pessoa capaz de me mostrar isso, Uau! né? Porque, assim, outras pessoas, qualquer coisa que fizesse, eu não tinha ciúme. Uhum. Eu não tinha, eu resolvia e acabou. Não quero mais, deixa pra lá e tudo bem. Mas com a minha mãe, não. Sim. E aí, quando eu percebi isso, gente, olha, eu tenho três cunhadas hoje. Eu me dou extremamente bem com elas. Uau! E elas paparicam a minha mãe como se fosse a mãe delas. E eu acho isso maravilhoso. Em outra época, eu ia, assim, eu ia espernear. E agora, na minha cabeça, vem uma informação assim, uau, que bom que as pessoas amam a minha mãe. Que Uau! bom que tem outras pessoas para cuidar da minha mãe. Nossa, é um alívio. Para mim, assim, realmente foi um alívio. Que lindo. Foi maravilhoso. É, E aí, consequentemente, isso também foi reverberando nas outras questões, né, da conta, vida também. conta que Tudo foi questões melhorando. essas. Quero saber tudo. Não, com relação ao relacionamento, melhorou assim, sei lá, eu vou falar 500%, muito, muito, reverberou muito. E uma coisa fantástica, gente, que é assim, eu não seria capaz de atender as mulheres que eu atendo hoje se não fosse o resgate. Ai, que Porque eu lindo. recebo muitas mulheres
Eu recebo muitas mulheres que, se fosse em outro momento, talvez eu julgasse essas mulheres. Ah, Porque eu recebo mulheres que às vezes têm algum caso com algum um homem que tem outra mulher, e isso, na minha informação antiga, eu ia julgar essa mulher, eu não ia olhar para a essência dessa mulher. claro, com Então certeza. eu precisei passar por todo esse processo para entender, né, tanto um lado quanto o outro lado, Sim, incrível. né? E isso para mim, isso realmente para mim assim foi magnífico, porque não tem essa coisa do julgamento que eu estava sempre julgando, gente. Isso quando eu falo isso, parece que eu tô falando de outra pessoa. É verdade. Nossa, e sabe o que que me veio na mente, mulher, que eu tinha esquecido disso? Quando você chegou, você sempre teve uma força muito grande, né? A gente se conectou, eu tive a oportunidade de conhecer a Adriana. Ela foi da turma 3, gente. Turma 3, a gente vai para a oitava. Olha que lindo. E eu lembrei que você tinha essa força sempre, mas tinha uma dor, né, Adriana? Uma dor da saudade, uma dor que a gente pôde olhar e pôde organizar as coisas, e que foi um tempo, mas que quando você se libertou dessa dor, também as coisas fluíram mais, né? Sim, e eu tinha uma coisa muito assim, né, Fran, de eu quero fazer só isso aqui. E quando você abriu o mapa para mim, que me mostrava, né, onde eu precisava, o que eu mais precisava olhar, que me mostrava essa coisa, lá falava muito, né, eu só tenho água no meu, no meu mapa, né, então eu comecei a ver outras formas de cuidar disso também, né? Uhum. Então, até a forma, gente, de eu comer, eu modifiquei. Uau! Modifiquei tudo, porque se eu precisava de um pouco mais de terra, se eu precisava um pouquinho mais de ar, eu fui resolvendo tudo isso com a forma de comer, a forma de meditar, tudo isso. Que lindo! Então, isso tudo foi contribuição, e isso tudo, gente, eu fui aprendendo lá dentro do resgate. Aham, que maravilhosa. Gratidão, meu amor. O que que você fala para essas mulheres que já entraram na nova turma? Nossa, primeiro sejam muito bem-vindas. Vem E cá! segundo, né, que nossa, amor, Maravilhoso. vamos pegar vocês no colo agora. Adorei. E o que você fala para quem ainda está com medo, está inseguro e tá. Como é que você se sentiu quando você foi fazer a inscrição? Logo de cara você já sabia que era aquilo ou te deu aquele medo, aquela coisa, aquela insegurança, tipo, não vai funcionar para mim? Não, primeiro que assim, ó, se tá com medo, vai com medo mesmo, porque tem que trabalhar esse medo, Sim, já é aqui né? para trabalhar. Tem que já entrar para curar esse medo, para Aham, cuidar disso, né? Para aprender a acolher, dar um lugar para tudo isso. aham. E segundo, quando eu entrei, eu acho que foi tão forte, né, o que eu ouvi, que eu achei assim, eu tenho certeza que é isso que eu estou procurando. Porque eu já queria, assim, essa coisa do ciúme me deixava assim, ó, mulher fica para lá, só mulher para lá. Gente, a minha vida inteira eu trabalhei com homem, só homem, homem, homem. Eu tenho 1 milhão de amigos homens. Uau! Então, quando eu ouvi isso, eu falei, uau, esse grupo aí é cheio de mulheres. Eu ouvi a fala dessa mulher, foi magnífico para mim, eu sei que vai ser ali. Uhum. Então, eu não pensei em muita coisa, não. Você E detalhe, eu não pensei assim, eu vou entrar porque eu tenho essa questão com a minha mãe. Não é porque eu tinha a questão do relacionamento, né? Era mais por conta do relacionamento. Não estava pensando na questão com a mãe. Isso. É isso. Mas foi lá que eu percebi que tudo chegava na minha mãe. Perfeito. É isso, legal você trazer isso, Adriana, porque é uma pergunta, né, que ontem caiu também, que é o seguinte: ah, eu vou só resgatar a minha relação com a mãe? Oi? Não, você vai Não. resgatar a sua relação com você mesma, a sua relação com a sua vida, né? Por que que a gente fala da mãe? Por que, Adriana?
Porque vai chegar na mãe. Porque é o início de tudo. Tudo é, o caminho é a mãe. É o início de tudo, né? Hoje daí uma É o pessoa falou início. assim, Fran, mas não é muita responsabilidade para a mãe? E eu queria até aproveitar e usar, porque é muito bom quando vocês trazem essa questão, vocês que estão assistindo, né? Que é o seguinte, não, pelo contrário. No inconsciente, quando a nossa criança está ferida, a gente coloca toda a responsabilidade na mãe, né? E aí, Né? quando a gente se cura, a gente consegue libertar a nossa mãe, se sentir livre da nossa mãe também. Mas não livre de, ai, não posso olhar, né? Livre no sentido, eu posso amar ela do meu jeito, eu posso ser amada por ela do meu jeito e resgata realmente aquela relação. Ai, Fran, não me vejo, a Aretusa vem sexta-feira, né? Ela falava assim: a minha relação com a minha mãe vai ser resolvida em outra vida. Eu disse: pare de falar isso. Mas olha, eu quero ver se não vai ser resolvida agora. E ela vai contar pra É gente. isso, Fran. Porque quando entra no resgate, já é outra vida. Já é outra vida, gente. Já é outra Já é outra história. vida. É verdade. Existe uma vida antes, e aí depois existe uma vida depois. É um divisor É de bem águas, né, assim. Adriana? É um divisor. Oi? É um divisor de águas, né? É. Hum. Com certeza. Eu percebo agora, né, com a pandemia que está acontecendo, eu estou muito desligada da minha mãe. Ela está lá, quietinha na casa dela, eu estou na minha, não vou muito na casa dela. Eu não sinto essa necessidade. Em outro momento, meu Deus do céu, acho que eu estava assim, tendo um treco. Porque mesmo que eu não quisesse ir, eu tinha que ir. É como se Eu me eu sinto. ficava me oferecendo, sabe? Eu ficava me oferecendo, eu ficava correndo atrás mesmo, querendo o olhar da minha mãe. Uau! Sem saber, né? Era sem saber. E daí eu ia lá atrás do olhar dela e me irritava. E agora não. Agora não. Agora eu chamo ela no WhatsApp, a gente fala na câmera, a gente morre de rir. Ai, que Gente, minha mãe não sabe que eu fiz o resgate. E ela fala pra mim assim, você sabe que de uns tempos pra cá eu tô tão melhor, eu me sinto tão. sabe que eu também, mãe? E eu penso assim, e ela fala, ela não conversava comigo, né? Não tinha um diálogo assim entre a gente. Então, quando ela fala, eu penso comigo, uau, que bom, tudo tá melhorando. Mas Como pode ser melhor? eu me identifico muito com isso que você falou, porque quando eu resgatei a minha relação com a mãe, eu percebi que a gente ria o tempo todo. E eu não tinha É, percebido isso, eu não conseguia, sei lá o que que acontecia. Mas foi incrível, assim, e eu senti que ela mudou também, quando assim, eu mudei, tudo mudou, né? Mas ela, com as coisas dela, é. ela resolve diferente. Eu digo, nossa, ou eu. Reverbera, né? E Fran, sabe que teve uma coisa assim que eu percebi durante o resgate? Eu, em nenhum momento assim, ó, pega foto com os pais e tal. Mas depois de uns meses eu comecei, eu amo fotografia, amo. E Tá. eu nunca tinha olhado para isso. As minhas fotos com a minha mãe, ela tá olhando dentro do meu olho com um sorriso desse tamanho. Tipo assim, ó, eu te vejo. Cara, é lindo. E eu, sabe que eu, antes eu achava assim, minha mãe não gosta de mim, ela gosta só dos meus irmãos. Só que, gente, quando caiu a ficha, eu era uma princesinha. Eu ia para a escola cheia de penteados, minha mãe fazia assim, meus cabelos, penteava assim, fazia, até perdi o brinco, fazia tranças no meu cabelo, sabe? Ai, fazia coque assim. Que é o amor maior, gente? Lindo! Não Maravilhoso! tem, mas a gente não percebe, a gente fica numa coisa de querer. É além do que a gente está recebendo, né? A gente fica focado no que a gente, na verdade, nessa falta, né? Né? Nessa Não, prisão, né? A minha prisão, no caso, era essa coisa, né? De achar que ela não dava para mim, dava mais para os meus irmãos, né? E esse ciúme que eu tinha dela. Então, acho que era tão assim, realmente, uma mula empacada olhando para isso e não abria, né? Para olhar para as outras coisas que eram tão fascinantes assim. não, que incrível! Ai, meu amor, eu queria te ouvir a tarde inteira. Ai,
Eu gosto de trazer isso para vocês porque são perguntas que eu uso, né? Tem pessoas que falam assim, ah, Fran, eu tô insegura, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, por isso que eu não vou entrar nessa turma. Quem sabe numa próxima? O que que você falaria? Você que passou pelo percurso, porque eu tenho um monte de coisa para falar para essas pessoas, né? Mas você que passou, Adriana, por esse percurso, o que que você responderia para essas mulheres? Primeiro que assim, eu não considero, sempre falo isso, né? Eu não considero o resgate preço, né? Não tem preço isso, isso tem valor. Isso tem valor, né? Então, são informações que você vai carregar para sempre. Esse grupo de mulheres, uma apoiando a outra, é para sempre, né? E é um apoio que eu penso assim, não é aquele apoio assim de que tem como se fosse externo, né? De amigas, ó, faz isso, não, para o negativo, né? Uma coisa tão positiva, é uma coisa tão da energia, tão de dentro, que, gente, é para carregar para o resto da vida. Não tem preço isso, isso tem muito valor. Sim. Então, se tiver que fazer um investimento na vida, que seja esse investimento, porque esse, com certeza, foi o melhor investimento que eu fiz. Ah, e o tempo, né? Se você não tirar tempo para você agora, Tempo. eu me Gente, preocupo com tempo você, né? Porque a é sua tão, é é igual. Então, assim, ó, a questão do tempo, hoje eu entendo muito assim. O que que é prioridade para você? Se a sua vida for a prioridade, você vai ter tempo. é muito É Deus. questão de prioridade. A nossa vida é a nossa prioridade. Isso aí, isso aí. Gente, eu quero agradecer essas alunas. Eu vejo todas elas aqui, ó, a Nirlene, a Cláudia, a Miriam, a Maria Luzia. Tá todas elas falando coisas lindas, todas alunas, dando boas-vindas às outras alunas também. Nós tivemos a Deus que falou, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro e tô dentro. Ai, meu Deus, que poder! É bom Show. demais, né? É bom demais, gente. Então eu quero agradecer demais você, Adriana, por estar aqui compartilhando tudo isso. Eu já te falei o quanto que eu gosto de escutar, né? Eu sempre falo, gente, que essas mulheres são presentes na minha vida mesmo, né? E enriquece, é uma troca, né, Adriana? Não tem alguém aqui, não é porque eu tô aqui que, poxa, eu aprendo o tempo todo com vocês, assim. Então, que bom que eu posso ter esse canal de juntar todas essas poderosas. Que bom. Eu também me sinto muito feliz por você ter me aberto, né, esse Ah, espaço, porque eu acho que a gente fica tão guardando, né, uma história que a gente que houve uma cura, que houve realmente assim uma mudança, e tem tantas mulheres no mesmo barco, né, que podem se beneficiar dessa história. é isso. Então, É eu isso. sou muito grata por isso. E surgiu de uma incomodação, né? De quando, poxa, eu já tinha consciência de algumas coisas e eu via mulheres se batendo, né? E sofrendo, porque é dor, né, Adriana? É muita dor, né? Sim, Então, assim, a gente acolhe com muito respeito, porque é real essa dor, é real esse sofrimento, né? Mas que ele não sim, precisa mais ser contínuo, ele não precisa mais ser uma escolha, né? A gente pode fazer algo bom com isso. Por mais que a gente ache que não, porque quando a gente está bem identificada, a gente acha que não tem solução. Mas todas nós estamos aqui para dizer que tem sim, sim. né? Quando a gente está identificada, a gente não percebe mesmo. As pessoas até falam, mas a gente não ouve, Não, é, né? A gente não enxerga, então a gente precisa se dar a oportunidade, gente. É se dando a oportunidade que você vai conquistar o que realmente você merece. É, a gente só ouve e só recebe quando a gente se abre. Quando que a gente se abre? Quando a gente vai lá e se inscreve. Aí a Isso, gente quando a se gente toma abre, uma né? atitude, né? Eu Isso, falo que isso é atitude. isso, perfeito.
E, gente, com essa alegria, eu convido vocês, quem quer saber informações, vai aqui no link, né, do Instagram, tem na bio o videozinho onde eu explico tudo que você quer saber. Tem aquelas que só quer saber o valor, não é o preço, o valor, né? E o prazo. Vai lá, faz um cadastrinho, eu quero me inscrever, que você consegue ver todas as opções, todos os valores, tudo que você precisa, gente. Tem garantia de 14 dias. E tem isso, Adriana, eu confio tanto nesse projeto que eu dou 14 dias de garantia para a pessoa. Se ela comprou e depois ela diz, ah, não vou poder, eu devolvo o dinheiro, porque assim, Uau! eu confio que se ela realmente se entregar para o processo dela, ela vai ter a transformação, como todas, né? 14 Sim. dias da segunda aula, a aula do quê? Da criança, né? A aula, aquela aula básica. É aquela aula que você vai levar para o resto da vida. O resto da vida, o tempo todo a criança ali falando com você. É, Então, assim, eu permito, né, que vocês que se inscrevam possam realmente vivenciar parte dessa jornada e que, assim, as mulheres que entram, elas acabam ficando, porque o negócio acontece, né, e cada passo que dá, eu escuto, essa aula foi melhor, aí eu dei uma outra aula não, vivência, né, aí a mulher chega e diz, mas é que você foi melhor. Aí no final, foi a que eu mais gostei. Eu disse, gente, é isso que é bom, né? A gente vai subindo mesmo a frequência e vai estando pronta para acessar outras coisas, né? Não adianta a gente começar lá pelo final, a gente tem que começar pelo começo. É isso que é importante. Opa, a Adriana caiu, oh, que dó. Caiu, meu amor, mas que bom que ficou junto. Oi, Eliana, vejo você, tava falando um monte, sua maravilhosa. Gente, então, Adriana, meu amor, um beijo. Que loucura cair no finalzinho, mas que bom que você esteve aqui. Um beijo, um cheiro, gratidão a todas que vocês vieram e eu encontro vocês amanhã às 13h20. Fui! Tchau, tchau! Amo você! Salete linda!